Olá, meus irmãos, a paz do Mestre. Mais um dia compartilhando o pão com vocês, com um versículo para nossa breve meditação e para nos instruir no caminho da verdade. O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 13. Quero ler com vocês o verso 46. Fala assim: Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: Era necessário que pregássemos a palavra de Deus. Primeiro vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-las aos gentios. Glória a Deus. Irmãos, esse aqui é quando Paulo ainda estava pregando ao povo judeu, ao povo dele. Paulo foi chamado para ser luz de salvação aos gentios. E nesse momento ele está pregando aos judeus, que causou um enorme rebuliço, um enorme alvoroço. Ele foi até mesmo expulso desse lugar. Ministrei essa palavra em outro momento. Mas nesse versículo aqui mostra o motivo. E nós aprendemos 4 coisas com esse versículo. A palavra começa falando: Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo... Irmãos, é necessário coragem para pregar a palavra, é necessário coragem para viver o propósito, é necessário coragem para se entrar em seu ministério e fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Paulo era pregação. Eu não sei o que Deus lhe chamou para fazer. Você precisa gastar um tempo para saber, para que Deus possa despertar um propósito que talvez esteja já adormecido, mas eu tenho certeza, o propósito já se encontra em teu coração. É internamente que o eternamente é revelado. Então, mas de qualquer forma, irmão, mesmo que você não esteja desempenhando, ou vai desempenhar, ou já esteja desempenhando, coragem é um atributo necessário. Lembre-se disso. A palavra diz assim, era necessário que pregássemos primeiro a palavra de Deus a vocês, judeus. Então Deus tem uma ordem, é uma ordem que nos prepara, é algo que vem justamente para que nós venhamos a chegar ao lugar aonde Ele quer que nós cheguemos. Paulo ia levar os judeus, mas era necessário. Então será necessário passar por algumas etapas, será necessário viver alguns processos, será necessário viver algumas coisas que nós não queremos viver. Porque, irmão, Paulo era um deles. Paulo sabia, e nós sabemos, irmão, quando nós nos posicionamos ao lado de Jesus, confronta pessoas. A pregação do Evangelho confronta pessoas. A pregação de Jesus, irmão, desperta o lado ruim daquilo que as pessoas que não estão vivendo o seu chamado para fora, sabe? Elas ficam confrontadas, elas se sentem muitas vezes superiores ou inferiores, e o que elas fazem? Elas não os atacam. Então são processos necessários. Era necessário que Paulo vivesse aquilo primeiro. Mas Paulo diz assim, mas uma vez que vocês rejeitaram, não se consideraram dignos da vida eterna. Em João 3,17 a palavra fala que todo aquele que aceita o Senhor Jesus tem a vida eterna, mas os que não aceitam já estão condenados. E é isso que nós aprendemos. Eles rejeitaram a palavra. Quem rejeita a semente que nós carregamos, irmãos, entram automaticamente no estado de condenação e juízo de Deus. E por entrarem nesse estado de condenação e juízo, é Deus que vai trabalhar os corações dessas pessoas. Já não é mais responsabilidade nossa. Qual que é a nossa responsabilidade, irmão Alisson? Orar, pregar no tempo certo, irmão. Pregar seja com palavras, seja com atitudes, seja com um posicionamento, seja com uma restauração, seja com aquilo que Deus mandou você fazer. Pregue com a obediência a Deus, irmãos. Essa é a melhor maneira de pregar. E nesse tempo se passou. Então, se eles não aceitaram, eles entram no juízo de Deus. E a partir do momento que eles entram no juízo, é responsabilidade de Deus. Cabe a nós orarmos para que Deus venha a concedê-los uma experiência de arrependimento e, posteriormente, uma experiência de salvação. Nós não devemos nos ficar desgastando, até mesmo porque nós podemos desviar-nos da nossa conduta e ser incentivados por eles que estão
caídos, irmão. E Paulo fala, ó, o que nós devemos fazer? Paulo continua falando, agora vamos oferecê-lo aos gentios. Paulo bateu os pés, irmão, num sinal de reprovação. E é o que nós devemos fazer, irmão. É o que nós devemos, sabe, seguir a nossa vida. É pregando Jesus que nós seguimos. Seguindo pregando para outros, irmão, para quem quer andar com nós, para quem quer ficar com a gente, entendeu? Não devemos ficar forçando ninguém a nada. A palavra de Deus vai falar que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então deixa o Espírito Santo trabalhar nessa questão. Eu sei que Deus está falando com alguém específico aqui. E eu quero terminar com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, na versão Ferreira de Almeida. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão a si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Vamos orar por isso, para que nós não venhamos a cair nisso e também para que eles possam a voltar os olhos para a verdade. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Nós que já atendemos os chamados, queremos permanecer firmes aqui, Pai, pregando a palavra no tempo determinado que o Senhor tem para nós e afora de tempo também, para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter uma experiência de salvação. Que nós possamos percorrer o caminho que o Senhor nos deu, ajuntando, Pai, resgatando o máximo de pessoas, o possível, Pai, que pudermos, pela nossa vida, Pai, o Senhor possa alcançar, mas fortaleça-nos para que nós possamos também deixar para trás, porque muitas vezes o coração fica dolorido, Senhor, mas que nós venhamos a deixar para trás aqueles que não querem, e que eles, Pai, que na verdade deles e nas experiências dele possam ter um encontro real com o Senhor, a fim de produzir salvação. É o que nós oramos hoje, em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, meu irmão, e conhecereis a verdade, minha irmã, e a verdade vos libertará. Até uma próxima, que Deus abençoe, a paz do Mestre. Tchau, tchau.